Olá, benditos! Sejam muito bem-vindos de volta à nossa jornada juntos até Apocalipse. Já temos 1092 capítulos gravados e faltam apenas 97 capítulos para chegarmos ao final de Apocalipse. Vamos então ao nosso próximo passo: 6 dias descobrindo o poder da graça de Deus em Gálatas, uma carta que fortalece a fé, revela a beleza da graça de Deus e nos ensina a viver o verdadeiro evangelho. Preparados? Então, vamos ao primeiro capítulo. A Galácia não era uma única cidade, era uma região que corresponde ao centro-sul da atual Turquia. Durante sua primeira viagem missionária, Paulo fundou igrejas em cidades como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, todas pertencentes à província romana da Galácia. Depois que Paulo partiu, alguns homens chegaram ensinando que crer em Jesus não era suficiente para a salvação. Segundo eles, os cristãos também precisavam obedecer à lei de Moisés, especialmente à circuncisão, para serem plenamente aceitos por Deus. Esses homens ficaram conhecidos como judaizantes. Eles não negavam completamente a pessoa de Cristo, mas acrescentavam exigências humanas ao evangelho da graça. O problema não era apenas uma pequena diferença de opinião. Pelo fato de adicionar obras da lei como condição para a salvação, eles estavam alterando a própria mensagem do evangelho. Essa discussão era muito importante naquele tempo. Durante séculos, o povo judeu havia sido ensinado a obedecer à lei de Moisés. Por isso, muitos judeus convertidos ao cristianismo tinham dificuldade em compreender que Cristo havia cumprido a lei e inaugurado a nova aliança, na qual a salvação é recebida pela graça mediante a fé. Por isso, Gálatas é uma das cartas mais firmes de Paulo, com fortes advertências, pois os cristãos da Galácia estavam abandonando rapidamente a verdade do Evangelho. Logo no primeiro versículo, Paulo faz uma afirmação muito significativa. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Naquele tempo, era comum que um mestre religioso recebesse sua autoridade de outro mestre reconhecido. Os rabinos eram identificados por quem os havia instruído. Paulo, porém, deixa claro que seu chamado não veio de uma escola religiosa nem de qualquer líder humano. Foi o próprio Cristo ressuscitado quem o chamou no caminho para Damasco. Essa afirmação era essencial, porque Paulo mostra que sua autoridade não dependia da aprovação dos homens, mas procedia diretamente de Deus. Isso também nos ensina que o reconhecimento humano não é o mais importante. O verdadeiro ministério nasce da vontade de Deus. Em seguida, Paulo resume a essência do Evangelho dizendo: Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Aqui encontramos uma das verdades mais preciosas da fé cristã. Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, pela injustiça e pela corrupção. Porém, Cristo veio justamente para nos tirar do domínio desse sistema e nos dar uma nova vida. O Evangelho não é apenas uma mudança de religião, é uma mudança de vida. A partir do versículo 6, a carta muda completamente o tom. Paulo demonstra surpresa e tristeza ao ver que os gálatas estavam abandonando tão rapidamente a verdade que haviam recebido. Ele não diz apenas que estavam abandonando uma doutrina, mas abandonando aquele que os chamou, ou seja, o próprio Deus. Afastar-se do verdadeiro evangelho é afastar-se do Senhor. Paulo também afirma que eles estavam seguindo outro evangelho, mas logo esclarece que na realidade não existe outro evangelho. Só há uma mensagem que salva, a mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa advertência continua atual. Hoje em dia encontramos muitas mensagens que misturam o evangelho com interesses humanos. Sempre que isso acontece, o evangelho deixa de ser o verdadeiro evangelho.
Em seguida, Paulo faz uma das declarações mais fortes da Bíblia. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, seja anátema. A palavra anátema aqui significa alguém colocado sob condenação de Deus. Paulo ensina que a autoridade da mensagem é maior do que a autoridade de quem o anuncia. Se alguém pregar um evangelho diferente daquele que foi revelado por Cristo, essa mensagem deve ser rejeitada. Essa é uma lição indispensável para nós. Nossa fé não deve estar baseada na fama ou no carisma do pregador, mas na fidelidade à palavra de Deus. Todo ensino precisa ser examinado à luz das Escrituras. No versículo 10, Paulo também responde à acusação de que ele pregava para agradar as pessoas. Ele diz: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Essa atitude de Paulo nos ensina que quem decide seguir Jesus deve buscar, acima de tudo, agradar a Deus e não a aprovação humana. A partir do versículo 11, Paulo passa a contar seu testemunho. Ele afirma que o evangelho que pregava não foi aprendido com homens, mas recebido por revelação de Jesus Cristo. Antes de conhecer a Cristo, Saulo de Tarso era um fariseu extremamente zeloso que perseguia violentamente a igreja. Mas Deus transformou completamente sua vida. Ele mesmo declara: Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Sua conversão não foi resultado dos seus méritos, mas da graça de Deus. E essa mesma graça continua sendo assim, alcançando pessoas improváveis, alcançando quem ninguém mais acredita que possa mudar. E essa verdade nos enche de esperança. Nunca devemos desistir de orar por alguém. O Deus que transformou Saulo continua transformando vidas. Paulo ainda explica que após sua conversão, não foi imediatamente a Jerusalém. Primeiro, esteve na Arábia. A Bíblia não informa exatamente quanto tempo ele ficou na Arábia, mas muitos estudiosos entendem que esse período serviu para o seu crescimento espiritual, reflexão e preparação antes do início do seu ministério. Depois, Paulo voltou para Damasco. Somente 3 anos depois foi que ele visitou Pedro e Tiago por 15 dias. Com isso, ele demonstra que seu chamado e sua mensagem vieram diretamente de Deus e não da aprovação dos outros apóstolos. Eles apenas reconheceram aquilo que Deus já havia feito. Paulo conta que as igrejas da Judéia ainda não o conheciam pessoalmente. Elas apenas ouviam dizer que aquele que antes perseguia os cristãos agora anunciava a mesma fé que antes procurava destruir. E o resultado foi extraordinário. O capítulo termina dizendo: "E glorificavam a Deus por minha causa." Esse é o maior sinal de uma vida transformada. As pessoas não exaltam a nós, mas glorificam a Deus pelo que Ele fez em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes no verdadeiro Evangelho, valorizando a graça de Cristo e vivendo de tal maneira que a nossa vida sempre aponte para Jesus. E a nossa jornada em Gálatas está apenas começando. No capítulo 2, vamos descobrir por que Paulo enfrentou até o apóstolo Pedro e qual lição esse episódio traz para a nossa fé. Eu espero você amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.